Olá, meu nome é Lucas Mamédio, está começando o programa Entrevistando aqui pela TV Pantanal. Na edição de hoje a gente conversa com um professor sociólogo, membro do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul, professor Paulo Cabral. Professor, obrigado pela presença aqui no nosso programa. A gente agradece muito, é um prazer te receber. E eu que agradeço o convite. Professor, hoje existem cerca de 80 regiões com conflitos entre índios e não índios aqui em Mato Grosso do Sul. Se não resolvido com certa rapidez, o que pode acarretar para esses índios no que diz respeito a viver em paz mesmo, as suas terras, a manter as suas raízes culturais? Veja, essa é uma questão muito complexa, delicada. Nós temos diferentes situações que precisam ser examinadas, cada uma delas nas suas particularidades, para que se possa saber quais os caminhos a tomar. Primeiramente, a gente precisa saber que essas situações de conflito acontecem basicamente com apenas duas das etnias do nosso estado, que são os Terena e os Guarani, Kaiowá. No caso, os conflitos com áreas de litígio Guarani e Kaiowá são mais antigos, já remontam desde o final dos anos 80. Dos Terena, um pouco mais recente. Os Guató, os Cadiuel e os Ofaé não têm problemas fundiários, da mesma forma que os Quiniquinau, Aticum e Camba igualmente. Então, nós estamos falando só de Terena, Guarani, Kaiowá. Entretanto, Terena e Guarani Kaiowá são os maiores povos. Os Terenas estão aí algo ao redor de mais de 20 mil, os Guarani alguma coisa em torno de 25 mil. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil. E temos uma história de contato já multissecular. Então, essa situação de conflito é bastante complicada. Existem situações em que terras indígenas foram esbulhadas. Bem, em casos como esses, diz a lei, as pessoas que estão na posse da terra, como a terra indígena é um direito primordial que se sobrepõe a outras formas de posse ou propriedade, essa anterioridade nunca se suplanta, nunca pode ser anulada. Então, se a terra foi esbulhada, é tranquila a situação. Quem estiver na posse delas vai sofrer um prejuízo. Acontece que nós temos muitas situações em que os proprietários são possuidores de boa fé. Eles estão na terra não porque eles tomaram do índio, não porque eles esbulharam o índio, mas sim porque o governo ou vendeu ou doou. No caso das áreas Guarani, nós temos terras que foram doadas pelo governo federal, sobretudo naqueles territórios em que se deu a Colônia Agrícola Federal de Dourados, em 1943. Vargas cria uma lei de colonização e reforma agrária e a primeira colônia que ele implanta é justamente a de Dourados. E por que isso? Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história. Toda essa região que vem de Mundo Novo até Bela Vista, Murtinho, era essa região de fronteira, era uma zona neutra, não foi da Espanha, não foi de Portugal, não foi do Brasil, não foi do Paraguai, quer dizer, uma área que sempre teve uma ocupação itinerante, ora de espanhóis, ora de portugueses, sempre com índios, né? E que depois da guerra é anexada ao território
da província, então província do Mato Grosso, 1870. Acontece que, como a Lei de Terras do Brasil, que é de 1850, dizia que quem tivesse posse até a data da lei, 1850, poderia titular. A partir daquela data, terras que não estivessem mais tituladas seriam terras devolutas da União. Então, todo esse território fronteiriço eram terras devolutas da União. Em 1882, o imperador Dom Pedro II dá a primeira concessão para a exploração de erva mate para o Tomás Laranjeira, que depois é renovada, e essa terra fica por ali. De sorte que o Vargas chega a criar o território federal de Ponta Porã, que era uma política que ele tinha de territórios federais em fronteiras para guarnecer o território internacional, e daí, tá. Então, muitas das áreas doadas para os colonos que vieram para Dourados, para a região, né, da Grande Dourados, eram áreas de Tecorrá. O que é o Tecorrá? Tecorrá é o território sagrado do Guarani. E, portanto, o governador Putinelli, uma ocasião, falou, podia pegar as terras do Reverendo Moon e dar para os guaranis. Não, não pode, porque para o Guarani tem que ser aquela terra do Tecorrá, onde estão sepultados seus mortos, etc, etc, etc. Só que esses proprietários não índios, eles receberam do governo federal. Eles não foram lá, não expulsaram índio, não tomaram índio. Aqui, na região de Sidrolândia, do Buriti, é uma outra situação, anterior até. Em 1910, o Rondon cria o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que era uma política que já vinha desenhada desde o início do Império, mas que não tinha sido implantada. Zé Bonifácio já falava da necessidade de se promover alguma coisa para integrar índios à sociedade nacional, coisa do tipo, que o Rondon retoma e cria o SPI. Quando ele cria o SPI, ele cria também as reservas. Então, os índios são retirados daqueles territórios onde eles estão espalhados, postos na reserva pelo governo federal, as áreas se liberam. No caso das áreas daqui de Sidrolândia, do Buriti, elas são repassadas para o governo do estado, que as vende para interessados. Então, esses proprietários, eles têm uma propriedade com uma origem de boa-fé também, da mesma forma que aqueles que receberam. Portanto, não é concebível que eles sofram qualquer forma de prejuízo. Então, é preciso que se indenizem o valor da terra nua, o valor das benfeitorias e, a depender da circunstância, até dos lucros cessantes. Professor, só para ficar bem claro, toda essa mediação, quem causou o problema, quem pode ter causado, se a gente uma espécie de culpa, seria do governo realmente federal, sim, que não soube mediar essa questão das terras, ou para indígenas, ou... Não é propriamente, porque veja que também nós não podemos esquecer que nós estamos falando de 1912, estamos falando de 1943, quando a compreensão era muito diferente da de hoje. Mas há uma responsabilidade concreta, objetiva, que quem causou foi o governo federal, via SPI ou via projeto de colonização, não importa, ou por ambos, e que não pode se furtar agora a resolver esse impasse. Porque há situações em que a cerca da Fazenda Lindeira Reserva andou. Então aí já é outra situação. Mas nessas situações, que são a maioria, diga-se de passagem, em que os possuidores são proprietários legítimos que tiveram a terra de boa-fé, isso não pode ser desconsiderado, isso precisa ser levado em conta. E aí não se pode trabalhar essa questão, que é muito complexa, com paixões.
Nós não estamos em torcida de time de futebol nem de escola de samba. Nós não estamos aqui para torcer para este ou para aquele, ou para santificar um e demonizar outro, seja qual for o santificado ou demonizado, porque dependendo do lado, um lado é santo e outro é demônio. No caso, me parece que ambos são vítimas e, como tais, precisam atuar politicamente para que o governo federal efetivamente realize e cumpra a sua função. Mas aí eu ouvi uma história de um servidor do INCRA que me deixou intrigado. Por exemplo, segundo ele, no caso da Fazenda Buriti, há uma dificuldade muito grande em se estabelecer o preço da propriedade, porque é preciso verificar o preço de mercado. Só que as transações imobiliárias nessas áreas em litígio estão suspensas, porque ninguém quer comprar, porque pode ser um tremendo mico. Então, como não há transações recentes, eles estariam com dificuldade para estabelecer o preço. E aí é aquela coisa de burocrata que tem lá o modelito. Se uma coisa sai fora do brete, ele já não dá mais conta de equacionar. Conforme eu disse para ele, eu acho que isso não é uma causa para não se estabelecer um valor. Basta ver em áreas análogas, com qualidade de terra próxima, quanto que custa e estabelecer o valor de mercado para que o proprietário seja ressarcido com justiça. Professor, um ponto que eu queria tocar, já que o nosso tempo é um pouco curto, queria que você falasse um pouco sobre as instituições, as entidades que cuidam dos direitos dos índios, como o FUNAI, INCRA, você já citou. A gente já tinha conversado sobre a precariedade, muitas vezes, com que essas entidades trabalham para cuidar de tantos índios assim. Explanasse um pouco sobre isso. Veja, historicamente teve o SPI, que é criado em 1910, salvo engano em 67, foi durante a ditadura, acho que é 67, o SPI é transformado na Fundação Nacional do Índio, porque a fundação seria uma entidade com uma maior agilidade administrativa. Então a FUNAI sucede o SPI. Mas houve, durante os anos 80, inúmeras tentativas de esvaziamento da FUNAI. Inclusive, em 1980, por ocasião do primeiro Seminário Sul-Mato-Grossense de Estudos Indigenistas, realizado aqui em Campo Grande, havia a ameaça de estadualização da FUNAI, o que seria muito ruim para os interesses dos povos indígenas do Brasil como um todo, e aí esse seminário até serviu para fortalecimento da FUNAI naquele momento. Só que aí Collor chega e ele tem uma intenção de desmonte de muitas coisas, e ele consegue desmontar a FUNAI. Ele retira da FUNAI a atribuição de educação, passando para as secretarias de Estado, que nem sempre cumprem adequadamente essa função, porque afinal é índio, pode ficar para depois, pode ficar por último, e a saúde indígena foi passada inicialmente para a FUNASA e agora parece que está diretamente ligada ao Ministério, mas também com seríssimos problemas. O índio é deixado por último, não é? Isso daí é uma triste realidade. De todos os distritos sanitários indígenas, distritos especiais, que são 30 e poucos, todos, sem exceção, exibem indicadores de saúde inferiores ao da população geral no qual eles se situam. Em Mato Grosso do Sul não é diferente. Então, isso dá a medida clara de como o racismo opera, porque existe racismo contra índio, isso é indiscutível. O índio não é mostrado, ele aparece no começo da história do Brasil e daí magicamente ele desaparece. E ninguém pergunta, pô, mas onde foram esses índios? Né? Eles desaparecem e nós nos surpreendemos quando eles estão brigando por terra. Eu fiz esse teste inúmeras vezes, trabalhando com cursos de pós-graduação, portanto, com pessoas que já tinham um título universitário, e aí eu fazia o seguinte: escrevam num papel quais são os povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Raríssimos
eram os que conheciam esses povos. E eu dizia, essa ignorância não é absolutamente responsabilidade individual de vocês e nem incapacidade, afinal vocês transitaram pela escola, vocês aprenderam coisas muito mais complexas. Por que vocês não sabem? Porque essa é uma ignorância socialmente construída. Quer dizer, se eu escondo, se eu não mostro, se eu oculto, eu, de alguma forma, tiro a voz dessas pessoas e fica mais cômodo. E isso é como tem sido ao longo da história. Eu acredito que o conflito fundiário indígena deverá ser equacionado, já houve avanços bastante significativos. É claro que não se pode acomodar, porque a burocracia tende a fazer que as urgências se diluam, não é? E as soluções não aconteçam. Então, me parece positivo que haja pressão para que o governo federal efetivamente equacione esses conflitos fundiários e, em sendo eles equacionados, me parece que isso poderá favorecer o fortalecimento das identidades étnicas desses povos, porque, afinal, a cultura precisa de uma base material para se realizar e, no caso das culturas indígenas, a terra é um fator primordial para que elas possam se realizar plenamente. Muito obrigado aqui pela entrevista, professor. Foi um prazer te entrevistar e passar um pouco do seu conhecimento aqui para os nossos telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade e não podemos ideologizar. Temos que ver cada lado e batalhar por justiça. Bom, gente, esse foi o Entrevistando. Nós entrevistamos o professor Paulo Cabral, sociólogo, membro do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul, que passou um pouco do seu conhecimento, nós abordamos mais as questões indígenas. A gente espera que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima.